Fala pessoal, Thales aqui. Eu vim falar para vocês sobre o quão diferente foi a minha viagem para a Argentina na segunda vez de viagem. Então, se você tem interesse em viajar falando o idioma, o que isso pode trazer de benefício para você, fique até o final desse vídeo porque eu vou te contar. Bom, a primeira vez que eu fui para a Argentina, eu fui sem falar a língua. Eu vou falar sobre a diferença de ir não falando a língua e ir falando a língua, o idioma de fato. O que aconteceu de diferente? Bom, primeiramente, a minha primeira viagem, eu acredito que foi em 2000 nada. Isso, 2000 e... Gente, faz muito tempo, eu não vou lembrar o ano exatamente. Mas faz mais ou menos aí uns 10 anos, uns 8 anos mais ou menos. E nessa viagem eu já danço tango há muito tempo, então eu já dançava tango. A gente foi para casas de tango, dançava, espetáculos, turistar. E a experiência foi incrível. Porém, eu não falava a língua, eu não conversava com nativo, eu não tinha essa troca real que eu tenho hoje. Era uma outra experiência. Fui com a minha namorada da época, tiramos muitas fotos, conversamos muito, tomamos vinho, fizemos muitas coisas e foi maravilhosa a experiência, né? E com essa galera, ficar num local onde a gente era servido o café e depois do café o suco de laranja que vinha na sequência, né? Ah, as medialunas e que eram muito gostosas. Enfim, tudo foi muito, muito bom. Mas a diferença para a segunda viagem que eu fui agora, então, falando o espanhol, foi assim, uma coisa incrível, gente. Eu fui em 2024, né? Em janeiro, eu fui pela segunda vez para a Argentina, em Buenos Aires, especificamente. E o que aconteceu foi que lá eu acabei, por agora falar muito bem espanhol, eu acabei conversando com o pessoal no supermercado, super de boa. Com todos os Ubers que a gente pegava, eu perguntava informação, perguntava do alfajor favorito da pessoa, conversava para saber o que ela gostava, se tinha alguma balada, né, que a gente chama lá de boliche, se tinha algum clube que ela gostava. E enfim, foi uma experiência maravilhosa poder conversar com a galera de lá, local, no idioma deles. Dançar tango quando eu ia nas milongas, eu ia dançar tango e eu falava com as pessoas. E o cara falou: Você fala espanhol? Eu falei: Sim. E ele elogiou minha peça de roupa lá, que era o cara mais estiloso da festa. O cara me elogiou. Ele elogiou a minha roupa. Eu falei: Caraca, que loucura. Então, assim, se eu não falasse espanhol, talvez eu não receberia aquele elogio. Ele disse que eu sou estiloso dançando tango, enfim. E era o cara mais estiloso da festa, era ele, e ele veio falar de mim. Então, tipo, eu fiquei bem contente, bem chocado, mas essa troca aconteceu porque eu falava espanhol. Imagina se eu não falasse espanhol, o que ia acontecer, né? Eu não ia ter acesso, eu não ia ter acesso a tanta coisa, né? Então, você vai viajar, se você falar o idioma daquele país, você tá é uma outra experiência, gente. É isso que eu quero passar para vocês aqui, tá? Então eu fui na primeira vez sem falar nada e foi uma experiência, né? Uma experiência que eu tive. E depois eu fui falando o idioma. Foi outra experiência totalmente diferente. E isso me trouxe uma paz, um bem-estar, nossa, tudo que eu estudei valeu a pena. Nossa, maravilhoso eu estar conversando com as pessoas. Eu estava resolvendo tudo da viagem porque eu era a pessoa que falava, então eu era a pessoa com quem a pessoa que foi comigo, ela contava comigo para resolver as coisas, ela se via em mim uma pessoa confiável. Ela via que eu era uma pessoa com quem ela poderia contar nessas horas se precisasse, caso precisasse. E eu liderei muitas coisas, né? Não porque eu quero liderar, eu quero ser o mansplaining, né? Como a galera fala. Tem nada a ver. É porque eu quero servir, eu quero ajudar, eu quero que as pessoas se sintam bem, acolhidas, cuidadas na minha presença, estando comigo, tá?
Então, é por isso que a gente faz o que a gente faz. A gente foi um sentimento muito prazeroso e muito gostoso, tá, gente? Eu saí no final dessa viagem com o coração quentinho. Eu conversei sobre aquela cuia lá com um senhorzinho velhinho. Em vez de ele me passar informação no celular, ele pegou um papelzinho e começou a escrever o nome da erva, enfim, para mim comprar. Não tem como não sair de coração quentinho depois de uma viagem falando tanto com as pessoas de outra cultura. Né? Então eu me predispus, eu me dispus a estudar o idioma antes de ir. E, e eu fiz sem método. Hoje vocês têm o meu método. Eu fiz sem método. Eu fiz lá, tem que escutar 1.000 horas de podcast para pegar umas duas, três frases que eu realmente utilizaria. Né? Daí você fica 1 hora e meia ali e você pega uma frase, às vezes, duas, três, que você realmente usaria. Lógico, tem outros benefícios, melhorar a pronúncia, você pega mais ouvido melhor e tudo mais. Mas eu resolvi focar no que interessa no idioma, o que você vai falar, o que você vai conversar, como que você vai evoluir mais rápido, focar na fala, vocabulário extremamente útil e o que vai te dar mais facilidade de falar, ou seja, você vai estar pronto para conversar. Então, você não vai perder tanto tempo, né? Escutando podcast, vendo filme. Isso é muito bom, mas às vezes eles não te dão as estruturas que você quer falar. Você passa a maioria do tempo não entendendo nada ou sem estrutura real que você quer falar e vai utilizar no idioma. Então isso foi um problema, eu estudando sozinho. Foi um problema muito grande que eu encontrei de ser autodidata. Tá, ser autodidata é massa, mas cadê as estruturas que eu vou usar? Quem que vai me ensinar exatamente o que eu preciso para conversação? Não tinha isso. Então eu tive que criar essa parada aí, tá? E ela já existe para vários idiomas aí. Se você tiver interesse, dá uma olhada aqui no link embaixo da minha comunidade ou me manda uma mensagem, uma DM no Instagram, no WhatsApp, assim, enfim, vocês têm meus dados aqui para aulas particulares ou qualquer outro serviço que você precisar evoluir em tempo recorde, tá? É, eu levo essa parada muito a sério de trazer alta performance para os meus alunos. Bom, mas a verdade foram duas experiências totalmente diferentes quando eu fui para a primeira vez na Argentina e quando eu fui pela segunda vez na Argentina. Por quê? Porque eu falava o idioma, tá? Ninguém vai tirar isso de mim, né? A única maneira disso acontecer é a pessoa, né, enfim, perder a memória de alguma maneira. Tá com Alzheimer, sei lá. Mas até o aprender idiomas você diminui a porcentagem, as chances de Alzheimer. Então, você só está fazendo bem para você mesmo, aprendendo um novo idioma. Quem dirá com metodologia, e metodologia boa. Então, assim, galera, aprenda o idioma, tá? Antes de vocês viajarem, pelo menos um pouquinho. Nossa, pelo amor de Deus, pelo menos um pouquinho para vocês se comunicarem com a galera de lá. Eles vão te tratar totalmente diferente. Totalmente diferente. Uma hora nessa viagem, essa última de 2024, em janeiro, o cara do supermercado, que eu ia lá no supermercado algumas vezes comprar coisa para comer e tudo mais. E eu comecei a falar espanhol e tal, eu pedi porque lá tem tipo um açouguinho no lado do caixa, onde você poderia pegar o seu presunto, na hora eles cortavam, o seu queijo e tudo mais. E ele me falou, e depois eu tava conversando com outra moça, eu falei que eu era brasileiro, e o cara olhou pra mim e falou: "Mas eu achava que você era argentino, você parecia que soava que era argentino". E eu fiquei muito feliz também com esse comentário. Eu fiquei muito feliz porque eu também senti, nossa, caraca, validou tudo que eu estudei, validou toda a metodologia que eu criei, validou todo o tempo que eu investi. Eu me senti muito bem, eu me senti realizado, eu me senti muito contente de poder fazer parte de outra cultura, mesmo não sendo originalmente dela. Eu não sou nativo daquele local. E eu ainda me passei como. Vocês estão entendendo o quanto isso é poderoso e maravilhoso? Não tem como eu ser nativo de lá, porque eu não sou. Eu não nasci lá, eu não sou nativo de lá. Porém, eu me passei como. Vocês estão entendendo isso? Eu não sei se vocês estão entendendo. Isso é surreal.
é maravilhoso, né? Então, se eu não sabia alguma coisa referente à cultura, eu perguntava, e perguntava na língua deles. E eles são muito mais abertos para falar em espanhol com você, tá? Até vão conseguir. Em português eles não vão meio que travar e não vai rolar tão bem, tá? Então, bom, estudem nem que seja um pouquinho, essa é a minha dica, tá? Não esqueçam, eu, eu tenho esse serviço, eu dou aulas particulares, além de ter uma comunidade de idiomas. Os resultados. Não deixem de ver os resultados dos meus alunos, gente. Isso não existe em lugar nenhum. 30 horas de aula, vejam como eles estão falando, tá? Com 30 horas de aula, tá? A maioria. Tem gente com 10 horas de aula já tá falando demais, tem gente com 40. É uma média, 30 horas eu dou esse número aí, mas é uma média, a galera da aula particular tá falando muito. Se vocês gostaram desse conteúdo, não esquece de apoiar. As formas que vocês têm é compartilhando, deixando um like, um comentário. Isso ajuda a que mais pessoas cheguem nesse canal aqui. E que estamos quase chegando aos 1.000 inscritos. E a partir de 1.000 inscritos é que eu posso monetizar. Então, por favor, envie para alguém, se inscreva nesse canal se você não é inscrito ainda. Aqui eu falo sobre idiomas, produtividade, desenvolvimento pessoal. E eu só quero ver as pessoas melhor. Por isso que eu faço o que eu faço. E por isso que eu tenho a minha comunidade. E por isso que eu desenvolvi a minha metodologia. E é por isso que os meus alunos têm um resultado impecável. No que diz respeito à comunicação, fala muito acima de qualquer coisa que eu já vi. De verdade. Espero que vocês cliquem lá em depoimentos no meu Instagram e vejam por si mesmos. Ou na minha página de vendas, também na comunidade. Tá aqui embaixo. Bom, grande abraço para vocês. Estudem o idioma antes de ir para o país. Tamo junto.